Alô, camaradas! Alô, alô, urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá, o importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Convido essa turma boa a avançar comigo, já disparando o dedo no gostei imediatamente, para a gente poder avançar rumo à vitória. Vamos embora! Vamos avançar aí rumo à vitória. Vai disparando o dedo no gostei aí. Já vou dando meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite, essa tropa boa aí. Já estou vendo muita gente bacana aqui que eu estava com saudade. Querido Manuel Nim, beijo no coração, obrigado pelo teu apoio. Já abrindo os trabalhos aqui, a turma que puder, dá uma força com o superchat, com o sticker. Vamos avançar junto aí. Já estou na área de novo. Se derrubar é pênalti. Cadê o família? Estou aqui ao pé do canhão, já estou na área. Depois de mais de 20 dias, né? Ao todo 24 dias, 25 dias para ser mais exato, de intensa peregrinação entre a Europa e a Ásia, cruzando o Atlântico, a África e saindo da América do Sul. Estou de volta aí depois de uma viagem gigante. Fui participar do seminário ibero-americano, né? Rússia Ibero-América, na Universidade de São Petersburgo, a convite da Universidade de São Petersburgo. Fui agradecer aos professores, à direção. Conheci gente maravilhosa lá em São Petersburgo. Conheci gente na Universidade de São Petersburgo que fala o português, que fala o espanhol e que conhece o Brasil, conhece Vargas, conhece a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, conhece a política brasileira melhor do que muitos brasileiros. Então, a minha saudação para o professor Victor Hef, que é o chefe lá da cadeira de Iberoamérica, professor Dimitri, professor Okova, a maior brasilianista da Federação Russa, e era a maior brasilianista da União Soviética, né? Porque ela já é uma pessoa de mais de 70 anos, então ela já era a maior brasilianista da União Soviética e hoje a maior brasilianista da Federação Russa. Me recebeu, fantástico, não a conhecia, cheguei lá, ela, fantástico, um presentinho para me entregar, umas frutas cristalizadas, uma coisa de vovó, fofa, maravilhosa. Veio falar comigo com uma humildade, professora doutora, chefe lá da cadeira de Brasil, fera brabíssima, fala um português, eu pensei até que era brasileira. Me recebeu lá com um presentinho, humildemente pediu meu livro. Ah, eu queria muito ler seu livro do Vargas. Olha, eu nunca podia imaginar que lá na Rússia uma professora desse quilate conhecesse o meu livro e quisesse o meu livro. Isso eu fiquei espantado. E, para sorte minha, eu tinha levado o livro, mas não levei um número grande por causa do peso da bagagem, tinha levado um. Falei, professora, imediatamente vou lá no hotel pegar, porque o hotel era perto da universidade. Fui lá, peguei o livro, entreguei para ela. Eu me senti no mais alto pedestal, ver uma mulher daquela, uma professora daquela, uma pesquisadora daquela, pediu o meu livro, conheceu o meu livro. Olha, fiquei maravilhado. Então, a peripécia lá na Universidade de São Petersburgo foi maior ainda, porque eu ainda tive contato com pesquisadores da América Latina, com o Peru do México, Venezuela, Cuba, Peru, gente da Guatemala, Chile, Argentina, tudo quanto era lugar, mas obviamente que eu, o único representante do Brasil, não podia ficar longe da principal delegação, que era a delegação cubana, né? Então, nós já restabelecemos ali a amizade Brasil-Cuba no patamar maior, e eu quero mandar um beijo grande para o grande professor René Barrios, herói da Guerra de Angola, coronel das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, um dos maiores historiadores de Cuba,
e diretor do Instituto Fidel Castro Ruz, ou seja, ele dirige a maior instituição de memória de Cuba, dirige a maior instituição de memória de Cuba, e eu tive, né, no Instituto Fidel Castro Ruz em janeiro e fevereiro desse ano, né? E pude conhecer o seu diretor, já sabia quem era, que é uma pessoa histórica em Cuba, né, um grande quadro do partido, um herói internacionalista de Angola e um dos maiores professores de história, né, um dos maiores historiadores cubanos. Mas pude conhecê-lo pessoalmente, tomamos uma cerveja, comemos pizza, batemos papo, rimos, brincamos, passeamos, andamos de ônibus. E também mandar um abraço para o nosso querido Jorge Renato, um dos maiores historiadores de método, né, da área da metodologia. Foi ele que revolucionou o método científico de estudo da história em Cuba. Estava lá também, pessoa fantástica. Ambos já me mandaram seus materiais sobre a Segunda Guerra Mundial e vão estar no nosso próximo livro. Nós vamos ter dois grandes cubanos, dois grandes historiadores, escrevendo aqui no nosso livro, que vai ser lançado agora mês que vem, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, foi fantástico. São Petersburgo é uma cidade linda, 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 mas infelizmente o compromisso na universidade, eu fiquei 4 dias em São Petersburgo e 3 dias eram de intensa atividade acadêmica, né? E eu estava lá para cumprir a minha tarefa acadêmica, então não deu para a gente passear, não deu para conhecer como eu queria São Petersburgo, mas consegui, fui no teatro, lindo, 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 ver uma ópera, a ópera, coisa fantástica, eu nunca tinha visto uma ópera, ainda mais naquele patamar que eu vi, num teatro gigante de lindo em São Petersburgo, e tive o prazer também de ir no Museu do Cerco, no Museu da Batalha de Leningrado, um museu, porra, aquele museu que tu não tem vontade de ir embora, tem vontade de pegar as coisas, agarrar as coisas e ficar dormindo com elas. Mas foi curto, né? Essa parte turística, mas deu para dar um passeio bom, fomos na Avenida Nevinsky, fomos lá no, no, na área de restaurante, né? Tomamos uma cerveja arrumada lá, tomamos uma vodka, deu para fazer bastante contato e muito trabalho. Vim de lá com a missão de estreitar os laços aqui, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual de São Petersburgo, no campo das relações internacionais, no âmbito das relações América Latina e Rússia, e reacendendo a chama da Segunda Guerra Mundial. Isso para eles é muito importante. Então, ali começou a minha epopeia, depois em direção à China. Nós tivemos reuniões de alto nível na China, com companheiros brasileiros que estão na China. Tive o prazer de finalmente conhecer presencialmente, fisicamente, o meu querido Gabriel Martinez, que é uma referência aqui no Brasil de marxismo, né, uma autoridade no campo do maoísmo também. Está lá na China já há muito tempo, vive lá, casou com uma companheira chinesa, tem um filho lindo chinês também, e eu já acompanhava os escritos dele, suas pesquisas, e tive o prazer de conhecer ele lá na China. E lá nós tivemos reuniões com um professor fantástico do Partido Comunista Chinês, da ala esquerda, né, os que resistem lá, como maoístas, e uma reunião até sensível, não podia divulgar, porque havia o medo de censura a esse professor, porque ele tem uma crítica muito contundente, e falou que não está só nisso, tem vários outros que têm uma crítica contundente ao comportamento do PC chinês e da maneira como se dirige a economia do país. Né? Mas isso é um papo que a gente vai fazer no futuro, porque eu vou trazer o Martinez aqui para a gente conversar aqui no canal. O problema é que o fuso horário são de 11 horas, né? E talvez eu faça com ele gravado primeiro e depois eu solte aqui, porque o horário que ele pode é muito cedo para a gente fazer ao vivo, né? E eu vou ver se eu consigo trazer ele para a gente falar
da situação da China a nível político, socioeconômico, o que é o governo Xi Jinping, os movimentos de esquerda que surgem na China hoje de resistência, são grandes, como é que a juventude vê o renascimento da figura do Mao. Um setor trata o Mao como uma figura do nacionalismo chinês e tem um outro setor que trata assim o Mao como um líder comunista, revolucionário. Então há uma disputa hoje, mas o que está claro é que a figura do Mao voltou a baile. A figura de Mao Zedong voltou a baile na discussão entre jovens, acadêmicos, cientistas e muito isso por conta do Xi Jinping. Então, vou marcar esse papo com o nosso querido Martinez. Temos mais dois companheiros que eu conheci lá na China, também brasileiros, o Renato e o Rafael, pessoas fantásticas também, mas principalmente esse professor chinês, que vou deixar a dica aí, ele é o organizador do maior sítio, da maior página de esquerda da China. Né? Então, imagina que ele está sempre sob vigilância das autoridades. Né? Chama-se Utopia. Para a turma que quiser procurar, né? É a página chamada Utopia. É a maior sítio eletrônico, né? A maior página de discussão de esquerda na China, e a linha dele é o maoísmo mesmo. Ele não tem dúvida em afirmar que a China é um país socialista, não tem dúvida nenhuma, mas faz ponderações quanto ao rumo desse socialismo e de algumas das suas incongruências. Fiquei muito feliz que eu vi de uma das maiores autoridades, que ele é um dos maiores pesquisadores da Universidade de Pequim sobre o assunto, quando eu falei para ele, eu falei, mestre, tem gente que tem dúvida que a China é socialista. Não, dúvida. O problema são os rumos, né, do nosso socialismo, é isso que nós temos que discutir. E ele é uma pessoa que volta e meia é visitada pela polícia chinesa, né? Nunca foi preso, nem destituído das suas funções, mas volta e meia é visitado pela segurança chinesa, pelas relações que ele mantém a nível mundial e pelas críticas que ele faz, sempre à esquerda. Então, a nossa reunião lá foi uma reunião sensível, não se podia divulgar que a gente ia estar reunido, tanto que a reunião foi descontraída, foi feita num restaurante, para evitar problema, né? E nós ali, como estrangeiros, também temos que respeitar a situação do país. E tem outros brasileiros também que estavam lá, a gente não podia comprometer esses outros brasileiros que estão lá na condição de trabalhadores, né? Então, foi uma viagem gigante a nível acadêmico na Rússia, muito trabalho, eu voltei de lá com muita demanda. Hoje eu já estava aqui falando com os cubanos aqui, uma série de coisas que a gente vai tentar lançar para organizar isso. E o Leo Ramos, obrigado, camarada, por essa tua assinatura aí. Quem receber, faça por merecer, por favor. Hein? Obrigado, camarada, obrigado. Obrigado mesmo, beijo no coração. E na China também ficamos o compromisso de muito material. Né? Denise, obrigado, Mariana, Gabriel, eu vou dando um alô aqui conforme a gente vai avançando. Eu já vi meu querido Jundaí também está aí, beijo no coração, Michele, Agostinho, Mascarenha também está aí, beijo no coração todo mundo aí, vamos embora, vamos avançar. E aí, saindo da China, onde a gente também visitamos o Museu do Partido Comunista, só para vocês terem ideia. O Museu do Partido Comunista, nós ficamos lá umas 4 horas dentro do museu. A gente não conseguiu ver nem 20% do museu. Para visitar o Museu do Partido Comunista, que foi inaugurado na China agora, você precisa de pelo menos 2 dias. 2 dias. E preparo o dia inteiro. Eu não tinha preparo físico para visitar o museu todo. Entendeu? Eu estava quase pedindo lá tinha o carro do Mao Zedong que estava lá, eu estava quase pedindo o carro do Mao Zedong para me dar uma volta. Tamanho é o museu. O museu é uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Você não tem ideia. No Brasil não existe nada que chegue nem perto. Nem. Olha, a museologia no Brasil está atrasadíssima. Aqui a gente bota fogo no museu e tudo, né? Então, você não tem ideia o tamanho do museu
do Partido Comunista Chinês, o tamanho do prédio, eu vou publicar depois o tamanho do prédio. O tamanho do prédio, tu se sente pequeno, tu olha para aquilo lá em cima, assim, como é que eu chego lá em cima? Andares e andares de escada rolante, de salas, o pé direito é gigante de todas as salas, porque tem coisa no teto, coisa, documentos, fotos, uma coisa, está tudo fotografado, depois eu vou publicar também. Então nós tivemos esse rolê com, com os chineses lá e com os companheiros brasileiros que vivem lá, e ressalto aqui, tive o prazer de encontrar o querido companheiro Gabriel Martinez, deixo um beijo para ele aí, já temos tanto trabalho agendado aí para fazer que já tô com preguiça. Tem trabalho com os russos, temos trabalho com os chineses, então, a nível acadêmico e científico, para o próximo ano, o couro vai comer. O couro vai comer mesmo, a gente vai publicar bastante coisa. Eu já me comprometi com o Martinez para trazer o material que ele tem publicado lá, traduzido do chinês para o português, para a gente trazer para cá, fazer discussão. Ele já me mandou aqui o material, preste atenção. Eu vou botar lá no Telegram esse material. Ele já me mandou um material aqui, que infelizmente está em inglês, mas eu vou pedir depois para o Martinez para ele produzir isso em português. Sobre as vilas, cerca de 6.000 comunidades na China, preste atenção, 6.000 comunidades na China vivem de maneira totalmente socialista, sem nada de capital privado. Nada, 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 nada. Vivem como o início da Revolução Chinesa. São vilas autônomas, né, com alto grau de desenvolvimento, são regiões, né, pequenas cidades, horas são cidades, horas são bairros, que vivem de maneira autônoma. E a autônoma que eu digo economicamente, produzem, são autossuficientes, e aquilo que não produzem procuram comprar também de setores públicos, não de privados, e nessas regiões não tem propriedade privada, não tem capital privado, é tudo público e tem seguridade social, e uma coisa fantástica. E o Martinez escreve sobre isso, eu vou botar esse documento lá no Telegram, no canal Guerra Patriótica, para a turma acessar lá e ler. Né? A turma tem aquele negócio para traduzir também para português, dá para ver. Ana Santos, obrigado, companheira. Beijo no coração. Obrigado pelo apoio. Estou aqui feliz com o retorno e com o carinho de vocês. Muito obrigado. Beijo no coração. E depois nós tivemos a grande viagem, né? Depois de alguns dias na China, nós tivemos o planejamento maior, que era a visita à Coreia Popular, que eu vou trazer o Lucas Rubio aqui para contar todos os detalhes. A nossa visita à Coreia, ela estava cercada de sigilo, porque foi uma exigência, né, da organização do evento, até que se tivesse tudo confirmado, né? E o tudo confirmado foi ali nos dias finais que eu estava viajando já me preparando para a viagem da Rússia. Então nós não tínhamos ainda a certeza. Óbvio, quando eu saí para a Rússia, 48 horas antes de eu viajar para a Rússia, eu tive a certeza do compromisso lá na Coreia. Já havia todo um preparo de nossa parte, mas não tínhamos a certeza. Então não tinha como comunicar nada, porque a gente não tinha certeza disso. E a janela de entrada para a Coreia hoje é via China. E a gente aproveitou que ia ter que ir para Pequim pegar o avião para Pyongyang. Nós aproveitamos para fazer todos esses contatos lá na China, que foram preponderantes a nível político, e para a gente entender em que pé anda o socialismo chinês. Entre avanços e recuos, deu para a gente, nesses 4 dias que nós ficamos na China, ter pelo menos uma base, graças ao contato com os chineses e com os brasileiros que vivem lá já há bastante tempo. E que também são acadêmicos e pesquisadores
e tem um envolvimento muito grande com a sociedade chinesa, né? Não são pessoas que estão à margem da sociedade. E aí, da Coreia, foi para o grande evento. Esse ano, a Coreia comemorou os 80 anos do Partido do Trabalho da Coreia, que é o partido que iniciou, é o partido fundado para tocar o processo revolucionário, é o partido que foi o embrião da, da luta final contra o Japão e também o embrião da construção da linha revolucionária coreana. Né? A ideia de Juche, ela vai se solidificar a partir das ações do Partido do Trabalho da Coreia. E é o partido que vai guiar a construção do país, a luta contra o imperialismo, e vai ser o partido que vai direcionar ideologicamente a formação da República Popular Democrática da Coreia, como nós conhecemos hoje. Então, a política Songhun, que é o espectro militar e de resistência da Revolução Coreana, e a ideia de Juche, que é a síntese, né, do pensamento revolucionário, que bebe na fonte do marxismo-leninismo, bebe muito, porque nós tivemos na escola de formação de quadros do partido, que é uma coisa absurda. Se vocês verem a estrutura da escola da formação de quadros do Partido do Trabalho da Coreia, ela é maior, mais bonita e completamente muito mais moderna, anos-luz na frente de qualquer universidade no Brasil. Não tem USP, não tem Unicamp. O campus dessa escola de formação de quadros é uma coisa gigante. O ginásio poliesportivo deles é o tamanho da piscina deles, de dar inveja. Dificilmente nós vamos achar um ginásio poliesportivo daquele jeito, que não tem um arranhão, que não tem um arranhão aqui no Brasil. Nós chegamos lá, estava tendo aula de taekwondo, natação, eles fizeram uma demonstração para a gente lá do tipo do Kung Fu que eles treinam lá, nível de exercício físico, e foi coisa fantástica. E quando tu entra na escola, do teu lado esquerdo tem dois quadros gigantes, que deve ter uns 20 por 10, né? Deve ter uns 20 por 10 os quadros do Marx e do Lenin. Já na entrada, ou seja, tu vai se formar politicamente, tu já sabe que o referencial antes de tudo, Marx e Engels, Marx e Lenin. E do lado de cá, os comandantes fundadores e guias da Coreia, né? O comandante Kim Il-sung, Kim Jong-il, e nós visitamos também a casa onde nasceu o Partido do Trabalho, onde foi a primeira sede do partido, né? Há 80 anos atrás, onde o camarada Kim Il-sung organizou o partido. Né? E nessa casa, no auditório, essa casa hoje é um museu, no auditório dessa casa, esse auditório está preservado como há 80 anos atrás, com as mesmas cadeiras, com tudo. Do lado esquerdo, quadro Marx e Engels, do lado direito, Lenin e Stalin. Foda. Entendeu? Não tem gente que viaja, fazer críticas à Coreia, como se a Coreia não fosse um país socialista, não bebesse nas fontes do marxismo-leninismo, e a gente viu que isso lá é figura basilar, entendeu? Se você não entendeu o marxismo-leninismo, tu não vai para lugar nenhum na Coreia. A nível intelectual, a nível político, não vai. Rudenco, boa noite, professor. Pode indicar um livro ou documentário sobre o evento do Stalin salvando a pele do Tito durante a Segunda Guerra Mundial? Camarada, eu tenho isso publicado no meu Instagram. Não conheço nenhum livro que fale sobre isso. Isso é um texto que eu tenho aqui uma parte do Missão Libertadora, está lá no meu Instagram. Procura lá que vai estar lá. Entendeu? Obrigado aí pelo teu apoio.
Obrigado, obrigado. Isso está dentro do capítulo da libertação da Iugoslávia. Pitilo, poderia tentar fazer vídeo com os professores russos? Seria interessante, mesmo que não seja ao vivo. Pois é, o Gabriel, obrigado pelo teu apoio. Eu vou combinar com o professor Victor Heff para a gente fazer, eu já tinha combinado com ele assim, para a gente fazer um debate sobre atualidade, né? No âmbito das relações internacionais, Brasil, Rússia, BRICS e conjuntura internacional. Eu já tinha combinado isso com ele. E como eu cheguei no Brasil, tem 48 horas que eu cheguei no Brasil, tem só 2 dias. Eu saí daqui do Brasil no dia 27 de setembro, 27 de setembro, e voltei no dia 21 de outubro. Então, tu vê aí quanto tempo que eu fiquei fora. Tem 40, nesse momento aqui são 21 horas e 59 minutos, estão fazendo 48 horas que eu cheguei ao Brasil. Exatamente 48 horas que eu cheguei ao Brasil. Então, eu ainda não tive tempo de nada. E eu vou organizar isso, porque eles falam português e espanhol muito bem. Vai ser uma live excelente. Eu vou combinar isso com o professor Vitor, sim. A gente vai organizar essa parada. José Santana, excelente mostrar a Coreia de verdade. Pois é, camarada, obrigado pelo teu apoio. Nós vamos fazer isso aqui. Eu vou trazer o camarada Lucas Rubio aqui para a gente fazer isso, até porque eu tenho a novidade de contar para vocês que eu fui homenageado lá na Coreia, graças ao Instituto PECTU, e, obviamente, a indicação dos companheiros brasileiros, eu fui homenageado pelo Partido do Trabalho da Coreia, recebi a comenda dos grandes líderes. Falei hoje de manhã, eu me tornei o 7º brasileiro na história a ser homenageado pelo Partido do Trabalho da Coreia. Eu me tornei o 7º brasileiro na história a ser homenageado pelo Partido do Trabalho da Coreia. 7º. O 5º que mora no Brasil. Os outros 2 moram na China. Então, foi um momento de muito orgulho. Eu vou publicar as fotos, vou contar tudo isso aqui ao lado do meu companheiro camarada Lucas Rubio, na semana que vem, para que vocês entendam como é que foi a nossa participação no seminário. Nós fomos participar do Seminário Internacional da Ideia Jute e participar de todos os eventos comemorativos dos 80 anos do Partido do Trabalho. Então, isso vai ser uma história longa, que eu vou trazer aqui o Lucas para a gente falar, inclusive falar do Instituto PECTU, porque o antigo Centro de Estudos da Política Som 1 agora virou Instituto PECTU, e eu faço parte agora do Comitê Central do Instituto PECTU, então a gente vai turbinar agora a solidariedade à Coreia Popular. Nós vamos agora ter mais documentos aqui, mais materiais, vamos se esforçar agora para a tradução direto do coreano para o português, e estamos com uma linha direta com os intelectuais coreanos, inclusive vislumbrando uma parceria com a faculdade lá de letras de língua portuguesa em Pyongyang. Então, nós vamos, a partir desse ano de 2025, dessa nossa ida à Coreia Popular, nós ficamos 11 dias na Coreia Popular, nós estreitamos os laços com o governo da Coreia, com o Partido do Trabalho e com os acadêmicos e com os pesquisadores da Universidade de Pyongyang. Então, a gente vai ter material aqui, vai ter trabalho, vai ter livro, vai ter... Couro vai comer aí com os coreanos, até porque com a homenagem que eu recebi, né, que é uma alta condecoração, os companheiros aqui do Brasil, do Instituto PECTU, já foram condecorados com isso, e agora foi a minha vez de ser condecorado. Isso, para mim, foi uma grande honra e também um compromisso, né? Quando você recebe essa ordem, essa distinção, é que você é visto como... Essa distinção ela é dada para nacionais e estrangeiros que tenham destacado o papel na solidariedade e no compromisso com a Coreia Popular. Então, se o governo da República Popular Democrática da Coreia entende que eu estou nesse patamar,
né, nesse grupo seleto de pessoas que são amigas da Coreia e que são confiáveis, a gente tem que retribuir isso à altura, e retribuir isso à altura é trabalhar para avançar, para aproximar cada vez mais o Brasil da Coreia e alavancar a questão da solidariedade internacional para que a gente rompa o bloqueio também e as sanções que a Coreia sofre, né? Boa noite, professor. Hoje de manhã fiz questão de citar o canal Guerra Patriótica no evento da Unesp, que contou com o professor Francisco Carlos Teixeira, querido Chico, e Zé Arbex, aqui, que é aqui de Marília. Jornalista Valdo Machado. Camarada, obrigado. Obrigado pela tua lembrança, obrigado. O Chico é um amigo querido aqui, ó. Acabei de falar com o Chico aqui, ó. Temos um, temos um almoço marcado aqui, ó. Aqui, ó. Já me mandou aqui, ó. Temos que conversar aqui, ó. Temos que conversar. Eu falei, vamos. Que tal terça? Então, terça-feira, já vou estar com o meu querido professor Francisco Carlos, aquele almoço com as estrelas, e vou lembrar aí ele desse alô que você deu. Entendeu? Dupla boa. Chico Teixeira e Zé Arbex, é uma boa, deve ter sido uma grande palestra. Obrigado aí por ter lembrado do Guerra Patriótica, porque o Chico é fundador desse canal aqui. O Chico é figura fantástica. Então, vamos avançar, né? Eu vou, depois, a gente semana que vem vai trazer o Lucas aqui para a gente falar tudo sobre a Coreia, né? Vamos deixar por enquanto essa questão quando o Lucas estiver aqui, para a gente poder falar só sobre Coreia, só sobre Coreia. Vamos contar toda a história da viagem, inclusive vou contar para vocês a história dessa fotografia, falei hoje de manhã aqui, como é que eu me tornei, como eu agora sou considerado amigo do governo, então eu fiquei um pouco abusado. E aí eu vou contar para vocês a história dessa fotografia aqui. Ó, só para vocês entenderem quão tão perto eu pude chegar do Kim Jong-il. Olha aqui, ó. Olha essa fotografia e olha essa mão batendo palma. Tá vendo essa mão batendo palma e a minha fotografia? Então aí você já consegue fazer a relação da mão e aonde estava o grande líder. E aí você vai ver essa foto aqui que eu tirei em caráter exclusivo, né? Só eu tenho essa fotografia e pela primeira vez na história, foi permitido aos estrangeiros levarem o telefone celular para a parada militar. Isso é uma coisa que sempre foi proibido, não se podia de hipótese alguma, e pela primeira vez foi autorizado. Isso, obviamente, se você levou o telefone, que estava autorizado você tirar a fotografia. O esquema de segurança é absurdo, vocês não têm ideia. Tem uma hora que a gente desceu do hotel, vimos todo o serviço secreto coreano dentro do hotel, uma coisa de filme, aquelas coisas de filme, de James Bond, 007, um tomando conta das costas do outro, aquele fonezinho, detetor de metal, detetor de explosivo, caravana com carro da polícia, aquela coisa de filme, né? Mas nos foi autorizado a filmar tudo. Nada nos foi proibido, nós não tínhamos nenhum tipo de proibição. A única coisa que é sensível lá é você tirar foto dos grandes líderes, né? Para que não seja uma foto jocosa. Eles têm muito respeito, muito. Nós aqui, da sociedade de consumo, achamos normal ficar tirando foto de tudo, tudo. A gente já naturalizou isso. Apesar deles terem telefone celular, smartphone, a internet deles, e lá também tem pagamento digital, eles usam pagamento digital, eles também têm o WhatsApp deles, não tem nada diferente daqui a nível de tecnologia. Eles têm muita reticência com essa coisa de fotografia. Isso é uma coisa cultural deles, né? Quando eles veem um estrangeiro tirando muita foto, isso não é proibição do governo, isso não tem nada a ver com
com perseguição. O povo coreano não gosta disso, porque eles entendem que os estrangeiros, muitas das vezes, usam essas fotografias para deturpar a história, para maltratar, para humilhar, para fazer coisa jocosa. Então, eles ficaram muito ressentidos com essa coisa de estrangeiro fotografando. E quando você chega lá, você percebe isso, entendeu? Que há se sentem à vontade com isso. Mas não nos foi proibido fotografar nada, entendeu? Nada, nada. Inclusive, eu estou vendo aí falar de bomba atômica, inclusive nos foi autorizado a fotografar o míssil balístico novo, né? O número 20, esse que a Coreia testou ontem. Nos foi permitido fotografá-lo. Ele desfilou na nossa frente a uma distância de 10 metros, uma coisa de monstro, é o que é capaz de destruir Washington. Nós tivemos o prazer de ver o míssil que destrói Washington. E a história dessa fotografia eu vou contar para vocês porque só eu tenho essa fotografia. Né? Entre parece que eram 111 estrangeiros na nossa delegação. A delegação de brasileiros era formada por 9 pessoas, mais duas autoridades. Né? O Walter Sorrentino, do PCdoB, estava lá representando o PCdoB, e um deputado estadual do PT de São Paulo também estava lá, e essas pessoas foram tratadas como autoridades, né? Um por ser parlamentar e o outro por ser dirigente partidário. Eles tinham, apesar de ficarem no mesmo hotel que a gente, eles tinham uma agenda diferente da nossa. E nós, os outros 9 brasileiros, que era o Instituto Pequetu e o Instituto da Ideia Justa, isso foi... Nós tínhamos um outro roteiro e uma outra programação. Então, a história dessa fotografia é que só eu tenho, porque no momento que o comandante Kim Jong-il se aproximou, ali era uma área de segurança que não podia ter ninguém. Ninguém. Né? E quem foi a única pessoa que estava na área que não podia ter ninguém? Eu. Depois eu vou contar para vocês por que só eu tive autorização de ficar nessa área. Só eu, mais ninguém. Entendeu? Depois eu vou contar isso aí. Quando o Lucas Rubio estiver aqui, a gente vai contar em minúcias a operação da fotografia. E, obviamente, quando eu tirei a fotografia, eu imaginei que eu ia ser interceptado, né? Falei, quando eu tirar a fotografia, eles vão pedir para pagar, vai tomar o telefone, porque ela foi tomada de uma área que não se podia. E tranquilo, o serviço secreto estava todo lá, os segurança, viram eu tirar a foto. Ainda teve um que comemorou comigo. Quando ele viu a foto no meu telefone, ele comemorou comigo o fato de eu ter tirado a foto do camarada Kim Jong-un. Então, essas e outras histórias engraçadíssimas e bacanas que vocês vão ver, coisa que a gente morria de rir. A gente vai contar isso aí com o Lucas Rubio aqui semana que vem. Vamos fazer o sorteio com... Nós temos muito material que eu trouxe da Rússia, da China e da Coreia para a gente sortear aí lembranças, medalhas, broches, coisa fantástica. E hoje nós temos que fazer o sorteio de um livro. Um livro. A pessoa que vencer o sorteio, ela vai escolher, entendeu? Qualquer um desses 3 livros aqui. Por quê? O meu querido Eulavo, lá da Polônia, mandou uma grana para a gente sortear um livro. Então, a gente vai fazer o sorteio do livro, naquele esquema que eu faço. Você vai mandar o superchat, o sticker, ou vai mandar o Pix, entendeu? Ou tu manda o superchat, o sticker, ou tu manda o Pix, de no mínimo R$10, entendeu? No mínimo R$10. Superchat, sticker de no mínimo R$10. Perdão, desculpa. De no mínimo R$5. Estou viajando aqui. No mínimo R$5. Esquece o 10. No mínimo R$5. 10 é uma outra coisa que a gente vai fazer o sorteio semana que vem. Então, olha aqui, ó. A pedido do meu querido Olavo, lá da Polônia, nós vamos fazer o sorteio hoje, de qualquer um dos livros. Quem ganhar, escolhe o livro que quer. Superchat, sticker, ou então Pix, direto para mim aí, no valor de R$5. Superchat ou sticker, R$5 ou Pix para o canal.
entendeu? Tem problema nenhum. Manda que a gente vai sortear o livro no final da live. Vai mandando aí agora o sorteio que a gente vai sortear isso no final, certo? Então, as histórias de Rússia, China e Coreia, eu fico... Ó, o Gabriel aqui que já mandou já está participando, o Rudenko já está participando, entendeu? Quem mais está aqui? Ó? A Ana, querida, já está participando. Então, quem mandar superchat, sticker ou um Pix para o canal no valor mínimo de R$ 5, vai estar participando do sorteio do livro, correto? Então, vamos avançar aí, porque a gente tem hoje que bater um papo grande sobre Rússia. Vamos bater um papo hoje sobre Rússia, por quê? No âmbito das... Agora, o sorteio hoje, pode mandar aí agora aí, que a gente sorteia hoje. No âmbito do encontro Putin e Trump, é óbvio que o Trump tem interesses que a guerra acabe automaticamente, né? Acaba com a guerra imediatamente, que está tudo certo, e como se fosse assim, como se a guerra acabasse do dia para a noite, entendeu? E aí, uma discussão russa. Mário, querido, Mário Pereira, obrigado por você estar resistindo aqui 22 meses. Vamos avançar junto. Obrigado. Na cabeça dos Estados Unidos, a guerra precisa acabar por dois motivos. Primeiro, é a maneira que a Rússia tem de se contrapor, perdão, que os Estados Unidos têm para se contrapor à Europa, né? Por quê? Enquanto a Europa estiver vitaminando a guerra na Ucrânia, a Europa está pautando o debate interno dos Estados Unidos, principalmente com os democratas. Os democratas que hoje fazem... Peraí, gente, só um minuto aqui. Ó. Percebam os efeitos da guerra da Ucrânia na política interna estadunidense. No aspecto político, o Trump anunciou que acabaria com a guerra rapidamente, né? Ele é cobrado por isso, é muito cobrado por isso. É cobrado para acabar com a guerra ou é cobrado para derrotar a Rússia? Os democratas que estão na rua fazendo um barulho danado, eles estão acusando Trump de fraco, de vacilante, de estar ajoelhado perante o Putin, de ter uma visão pequena que compromete os Estados Unidos. Então, isso é um flanco que o Trump tem que deixa exposto. Então, para ele acabar com a guerra, ele capitaliza como ele acabou com a guerra. E ele vê a guerra da Ucrânia como uma grande armadilha que o Joe Biden deixou para ele. Quando ele acusa o Biden de ter criado uma guerra irresponsável, que com ele a guerra não aconteceria, tal, ele representa parte do problema, mas ele não consegue mostrar a solução, que é acabar com a guerra. Ponto 1. Quando ele disse que os Estados Unidos não gastariam mais dinheiro com a guerra e que agora os europeus pagariam pelo armamento, isso é verdade. Isso é verdade. Né? Mas o problema é que os europeus passaram a ter um protagonismo maior nessa guerra. E isso os democratas também têm usado contra Donald Trump. Então ele tem esse passivo internamente de ser o pacificador, de ser o cara que ia resolver tudo. Gente, depois eu vou ler todos os superchats e stickers, hein? Depois eu vou ler tudo aqui. Hein? Depois eu vou ler um a um para anotar para o sorteio. Hein? Pode ir mandando superchat, sticker ou pix de no mínimo R$ 5 para o sorteio do livro. E aí o vencedor escolhe o livro que quer. Então, veja,
O que nós temos que perceber é que a guerra da Ucrânia ela tem um flanco dentro da sociedade estadunidense. E esse flanco foi levado pelo mesmo Trump. Quando ele fez críticas contundentes aos democratas, tentando, digamos assim, comprometer os democratas num conflito que foi criado não só pelos democratas, mas foi criado pela política externa dos Estados Unidos como um todo, no qual o Trump faz parte e apoia ela. Então, demagogicamente, quando ele critica os democratas e Joe Biden pela guerra da Ucrânia, ele acreditou que ele poderia, de alguma maneira, atenuar a guerra se aproximando da Rússia e pressionando o Zelensky. Só que o Zelensky ele saiu do raio da pressão dos Estados Unidos porque, politicamente, o Trump não pode deixar de apoiar a Ucrânia. O Trump não quer ser pai da derrota ucraniana, porque isso daria uma mensagem terrível para os aliados dos Estados Unidos, está vendo? Os Estados Unidos já não apoiam mais a gente não está seguro. Então, a nível de compromisso político ideológico, o Estado estadunidense vai continuar fornecendo arma para a Ucrânia. E a Ucrânia só luta por causa da arma estadunidense. Mas quem paga hoje isso são os europeus. Então, os europeus eles passaram a ter uma ascendência, entendeu? Uma ascendência sobre a guerra. E os europeus não querem que a guerra acabe. Primeiro, que os europeus querem comprometer o Trump. Segundo, que os europeus acreditam que podem levar a um desgaste na relação Estados Unidos e Ucrânia e ter uma escalada militar contra a Rússia, Estados Unidos e Rússia. E acredita-se que a escalada das sanções econômicas contra a Rússia pode levar a Rússia a ter problemas graves. E a intenção da União Europeia é que a Rússia entre num colapso financeiro que nem a ajuda chinesa resolve. Esse é o primeiro momento. Então, isso tudo está no pacote interno. Está no pacote interno, no passivo de Trump. Há um passivo de Trump muito grande. Ele é cobrado pelos democratas e também parte da sua base. Quando ele transfere a discussão, não, essa questão da guerra é Rússia e Kiev, eles é que têm que resolver, Rússia e Zelensky, isso é uma tentativa de escamotear a realidade. Por quê? Setores republicanos odeiam a Rússia, querem que o Trump jogue duro contra a Rússia. Só que tem um outro setor dentro dos democratas sabe que se radicalizar com a Rússia cada vez mais aprofunda suas relações com China. E o inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia. O capitalismo russo não é competidor do capitalismo estadunidense. Eles não disputam áreas de influência no âmbito do comércio, muito menos na área estratégica ou de infraestrutura crítica. O inimigo é a China. Então, o Trump ele é do segmento que pode se tentar atrair a Rússia minimamente para uma relação pragmática e tentar paulatinamente, a partir da relação do capital privado estadunidense e o capital privado chinês, moldar a construção de um outro tipo de relações internacionais que diminua a influência chinesa na Rússia. O Trump é partidário disso. Então, ele não tem interesse em escalar a relação com a Rússia, porque se você confrontar a Rússia espirra e aí ela aprofunda a relação dela com a China. Só que nos últimos momentos o Trump está muito emparedado, muito. A LDU está sacudindo o Palmeiras, né? Palmeiras não tem mundial. Então, qual é a cobrança grande dentro dos republicanos? É que a Rússia não para de avançar. E o medo dos republicanos é que a Rússia consiga uma vitória militar, mas também uma vitória social. Porque ninguém sabe os efeitos que isso pode causar na sociedade ucraniana, o avanço das tropas russas cada vez mais perto de Kiev.
né? Cada vez que a derrota fica sendo mais evidente para a sociedade ucraniana, a última coisa que se quer é que o governo do Zelensky caia e seja substituído por um governo que tenha relações honestas e fraternas com a Rússia. Isso pode acontecer. Os russos calcularam isso. Isso está num atraso muito grande, né? Os russos acreditaram que isso poderia acontecer no primeiro ano de guerra, que não aconteceu, mas isso não está descartado. Então, o Trump e a sua turma lá é pressionada pelos democratas muito, alegando que eles são frágeis na mão do Putin, e, ao mesmo tempo que eles acreditam numa outra política com a Rússia, eles temem o avanço russo. Então, se, se a Rússia se tornou prisioneira de uma guerra que a Europa instrumentaliza o Zelensky, o Trump também é prisioneiro dessa guerra quando ele não consegue influir a Rússia para terminar a guerra e muito menos consegue fazer com que o Zelensky se renda. Ainda é obrigado a fornecer arma para essa Ucrânia. Então, a situação do Trump também é muito ruim, porque se ele não quer ser acusado de ter traído a Ucrânia e negando armas à Ucrânia, ele muito menos quer ser chamado de o responsável pelo colapso dessa Ucrânia. E é isso que ele está sendo acusado. E ele sabe que as tropas russas estão avançando. Então, o Trump precisa de uma paz agora. Uma paz agora, ele sai como promotor da paz, ele mantém os Zelensky lá, mantém os russos satisfeitos e acaba a ingerência dos europeus nesse processo. Esse é o sonho do Trump. Só que os russos não podem calar as suas armas. Por quê? Se a Rússia decreta unilateralmente fim do conflito, a Ucrânia, vitaminada pela Europa e com as armas estadunidenses, vão continuar atacando a Rússia. E a Rússia vai ter que passar por uma guerra defensiva. E a última coisa que ela quer é isso. E quando Lavrov fala de reorganização das forças fascistas, é justamente isso, é o temor, né, de que se dê oportunidade para a Ucrânia se rearmar, se reorganizar e se torne mais poderosa do que é hoje em dia, levando então mais trabalho para os russos caso a retomada da guerra. Esse é o flanco interno do Trump, né? É o flanco político. No flanco econômico, veja, a última mina de carvão ucraniana foi tomada agora pela Rússia, Prokhorovsk. Uma batalha dura, demorou aí mais de um ano, uma batalha difícil. Os ucranianos montaram um sistema defensivo brabo ali, e os russos também não queriam queimar homens, então fizeram uma guerra ali a menudo, uma guerra a conta-gotas na região, e isso estendeu, né, demais o conflito. Vejam, olha aqui, o meu querido Cripa está falando que a gente precisa dar mais gostei. Você que está aí, entrou ainda, não deu gostei, por favor, dispara o dedo no gostei, no joinha, por favor. E não deixa de participar do sorteio do livro, entendeu? Sorteio do livro, R$ 5, superchat stick, ou tu vai mandar um pix aqui para mim, que depois eu vou ler aqui tudo. Tu vai estar concorrendo aqui o sorteio que é feito hoje. Ao final da live, a gente faz o sorteio do livro imediatamente, sem delongas, entendeu? Então, o outro é a questão econômica. A Ucrânia é um grande produtor de cereais, de alimentos, de grãos. A Ucrânia tem um porto importante de Odessa, e a Ucrânia, mesmo destruída, privatizada e esquartejada pelo imperialismo, ela tem um parque industrial e possui a tal das terras raras. Então, a Ucrânia precisa virar o protetorado estadunidense que dê lucro, porque a Euromaidan foi para se apossar das riquezas ucranianas, mas ela teve dificuldade de dar lucro porque a desestabilização política e econômica e os conflitos que vieram a seguir diminuíram a capacidade produtiva da Ucrânia. Então, os Estados Unidos acreditam que pode reorganizar e gerir, né, essa Ucrânia
do tempo de paz, botar ela para produzir grãos, botar ela para produzir terras raras, gás, petróleo, aproveitar seu parque industrial, mas essa guerra precisa acabar. E a guerra, por conta dos europeus, não por conta dos russos, está longe de acabar, porque a reivindicação russa do Donbás ela já foi resolvida no campo de batalha. Só que os Zelensky só aceitam uma paz se a Rússia for embora e devolver tudo que conquistou. Isso não vai acontecer. Né? E o Trump tem pressionado o Zelensky para isso. Olha, aceita que o Donbás é dos russos e acaba com esse assunto. Parece que na última reunião teve discussão terrível entre os dois de novo. E o Zelensky, como ele está escudado pela União Europeia, ele se vê no papel de super-homem. Ele acha que ele pode derrotar o Putin ou o exército russo em algum momento, a partir de um colapso financeiro ou também de um movimento de descontentamento na retaguarda russa, coisa que também está longe de acontecer. Então, as condicionantes dessa guerra transformaram ela num abismo, transformaram essa guerra num abismo. A Rússia não consegue terminar com a guerra, os Estados Unidos não conseguem terminar com a guerra, o Zelensky não quer terminar com a guerra e a Europa quer a continuidade da guerra e paga por isso. E paga muito, mesmo que isso avizinhe uma grave crise econômica, mas ela está disposta a pagar. As pressões internas contra o Trump são elevadas, a situação nos Estados Unidos não está fácil economicamente, o movimento no Kings cresce cada vez mais, as manifestações contra o Trump são mais largas, a população mais humilde que votou no Trump, que não se identifica nem com democrata nem com republicano, mas que votou no Trump, é a mais afetada pelo governo Trump, pelos cortes no investimento em saúde e educação. Isso, o orçamento desse ano já vem sem esse dinheiro, e isso vai jogar muita gente na miséria, numa situação bem difícil nos Estados Unidos, e vai fazer a popularidade do Trump diminuir mais ainda. Nesse ano de 2026, nós temos as eleições de meio de mandato, que são as eleições parlamentares dos Estados Unidos. E os democratas parecem estar numa ofensiva visando esse período. E o Trump, do jeito que está, por mais fanfarrão que seja, ele é um cara que está ficando emparedado. Ele está ficando emparedado, porque ele está sem margem de manobra. Tudo aquilo que ele prometeu, ele não conseguiu fazer. Na área econômica, não. A inflação continua subindo, o preço dos alimentos caro, remédio, combustível, viver nos Estados Unidos ainda está caro. E o ciclo produtivo da economia que ele prometeu, até agora nada. Espera aí, só um minuto, gente. Voltamos. Então, vejam, nessa cobrança, se a guerra da Rússia contra a Ucrânia continuar durante o ano de 26, chegando próximo ou até mesmo no período eleitoral, isso vai ser um problema para Trump, porque ele vai ser cobrado pela população e vai ser cobrado pelos democratas. O discurso radical contra a Rússia, ele agora saiu da mão dos republicanos e passou para os democratas. São democratas que falam em atacar, destruir isso e aquilo. Mas vejam, cogitar mandar mísseis Tomahawk para lá, nem o Joe Biden era a favor, tanto que não enviou. E o Putin jogou isso na cara do Trump, falou, ó, pressionar a Rússia não vai resolver, intimidar a Rússia não vai resolver. E você que se diz tão diferente do Joe Biden, está querendo fazer coisa que ele nem fez, que é mandar os mísseis Tomahawk. Mas pode mandar que não tem problema nenhum, isso não vai nos intimidar. Então não tem instrumento de coerção para a Rússia nessa guerra. Não tem. O temor russo é a Rússia passar para a defensiva
e os ucranianos continuarem atacando os russos e eles terem que perder os seus territórios. Então, qual é a solução da guerra agora? É o Zelensky pedir um armistício, reconhecer o que perdeu, limpar as feridas, prometer que não vai entrar na OTAN e ficar lá dentro, e tentar reconstruir o que sobrou. É a discussão. Os russos oferecem um plebiscito. Faça um plebiscito em cada região anexada para confirmar se essas pessoas querem ser russas ou ucranianas. E os russos ainda falam disso. Quem desejar continuar sendo ucraniano pode continuar vivendo na região sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É só para definir quem é russo e quem não é. Entendeu? E isso não é aceito pelo Zelensky, não é aceito pela União Europeia. É algo que o Zelensky acredita que pode reverter, e é uma situação que passou a ser também importante para a Rússia a nível defensivo das suas fronteiras. Ou seja, o novo cinturão de defesa russo passa agora pelos territórios conquistados na Ucrânia. Eu vou pegar o mapa aqui para a gente dar uma olhada como é que está a linha da guerra. Gente, olha aqui, sorteio de um desses livros aqui, manda superchat, sticker ou pix que está aí no canal, valor mínimo de R$ 5. Ao final da live eu vou conferir e vou fazer o sorteio aqui, por favor. Superchat, sticker de no mínimo R$ 5 e pix, está aí o pix na tela para você concorrer ao sorteio. Quem está patrocinando esse sorteio, meu querido Olavo, lá da Polônia. Espera aí, que eu vou pegar aqui o mapa da guerra. Espera aí que eu já estou botando o mapa aqui. Não sai ninguém, fica todo mundo aí. Aproveita para dar o gostei aí. A turma que ainda não deu o joinha, o legal, o maneiro, vamos embora. Rebenta aí no gostei, por favor. Rebenta aí para a gente poder avançar. Arrebenta aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Arrebenta aí para a gente poder avançar. Vamos embora. Espera aí que eu vou botar aqui agora. Tá aqui. Arrebenta aí no gostei, vamos avançar. Aí que eu vou botar o mapa aí agora. Espera aí. Espera aí. Ó, mapa atualizado da guerra hoje. Mapa de momento, chamado mapa de situação. Deixa eu abrir ele aqui. Espera aí, minha gente, que eu vou abrir ele aqui. Aqui no hoje. Bom, a realidade no campo de batalha é essa aqui que vocês estão vendo. E ela é parte do dilema hoje de Trump. E ela é parte do dilema do Trump, por quê? Uma vitória total russa pode levar ao colapso da estrutura amiga. E o Trump vai ficar com essa derrota nas costas, né? E isso é terrível para o histórico dos republicanos e, e de Donald Trump. Então, esse aí é o cenário da guerra, né? Hoje a gente já pode dizer que a Rússia já controla quase 25% do território e cada vez faz mais operações na Península de Kerch, se aproxima cada vez mais de Odessa, né? E aí é o fim da saída ucraniana por
para o Mar Negro. Esse é o grande temor, esse é o grande perigo, esse é o grande desespero. Como é desesperador para os Estados Unidos a possibilidade de alguma mudança na política ucraniana que se torne algo próximo da Rússia. Então, isso é algo que nós precisamos levar em conta, e isso está causando desespero do Trump e fez com que ele, essa semana, tentasse dar uma emparedada nos russos. E nós vimos agora que as sanções, as novas sanções, a nova rodada de sanção, olha o que proíbe para a Rússia. Vou ler para vocês alguns dos componentes que entrou na rota das sanções. Vocês vão morrer de rir. A União Europeia proibiu o fornecimento de brinquedos de plástico com motores para a Rússia, bem como triciclos, scooters, carros de pedal de brinquedo, carrinhos de boneca, bonecas e quebra-cabeça. A União Europeia, no 19º pacote de sanções, proibiu o fornecimento de banheiros, bidês e outros equipamentos sanitários à Rússia. Você vai vendo que vai chegando próximo do ridículo. Até porque tudo isso compra na China. O russo até que me mandou isso também. Eu falei, é só comprar na China. Ele riu, falou, já compramos. Entendeu? Então veja que vai beirando o ridículo a atuação dessa questão de sanções, já que a Rússia procurou se preparar para isso e tem uma ótima relação com a China e com os países dos BRICS como um todo. Nesse sentido, o desespero não pode vender pinico para a Rússia. O desespero dos Estados Unidos é maior, porque ele não consegue influir no Zelensky, escudado pela Europa, e não consegue mais impor nada à Rússia, que se acertou com a China e tem suporte econômico. Né? Não que a China dá dinheiro para a Rússia, não é nada disso não, mas a Rússia, além da China vender um monte de coisa que a Rússia precisa, mas a Rússia também usa os meios de pagamento chineses para continuar desenrolando a vida dela no cenário internacional. Entendeu? Então, todas as tentativas de cercar a Rússia pararam. E vejam, quando a gente vê Cuba bloqueada, passando um maior perrengue, quando a gente vê a Coreia, eu vi lá também, a Coreia está bloqueada, a Coreia está bloqueada pelos Estados Unidos Europeus e pela ONU desde 2017, por causa do último teste dela. Né? Não, o último teste não, o teste de 2017. Foi quando anunciou que para pegar que Washington estava ao alcance da piroca flamejante coreana. E a gente vê lá a dificuldade que a Coreia tem para obter combustível. A gente vê isso lá. A gente vê que o sistema de transporte coreano ele está um tanto, digamos, saturado. Eles estão renovando lá as coisas porque está bem saturado. Era comum você ver filas nos pontos de ônibus, né? Os trólebus são muito antigos, os trens elétricos são da época soviética ainda, o metrô é muito moderno, mas o metrô ainda não cobre a cidade toda. E a modernização está chegando com os ônibus elétricos. Vários ônibus articulados, que antes eles carregavam aquele chifre do trólebus na rede, eles agora estão com bateria elétrica. Entendeu? Então, esse é um processo que, óbvio, pelas limitações econômicas da Coreia, não consegue ser feito do dia para a noite, mas está avançando paulatinamente. Então, quando você vê Venezuela, Cuba, Coreia, baixas sanções, você vê que esses países não se intimidam, mas pagam um preço caro. A Rússia não está pagando esse preço caro, porque a economia russa conseguiu, né, com base na relação com os BRICS e também utilizando bem a herança da época da União Soviética, ela consegue resistir a isso. Mas são sanções complicadas. Tem essa questão folclórica aqui que eu li para vocês, mas tem a questão da desconexão do SWIFT internacional,
da questão de trocar moeda, do câmbio, a questão de ter meios de pagamento internacional, né? Alguns produtos da Rússia ficaram mais caros. Então, isso traz um problema para a Rússia, mas nada que a Rússia não possa driblar e vencer, né? Então, há o desespero também contra a Rússia de que você tem o cabedal de política de sanções e ela não funciona mais contra um país como a Rússia. Em breve, a ideia é que os países dos BRICS, nenhum deles trema mais trema de medo de sanções dos Estados Unidos. Isso pela política de desconexão do dólar. Isso é uma coisa que o Trump quer evitar, a todo jeito. E acredita que pode influir nesse processo também, tendo a Rússia próxima, fazendo concessões para a Rússia, para que a Rússia não precise subverter o dólar. Mas isso só pode acontecer, né, se tiver paz. E aí a Rússia já percebeu que não é ela que vai celebrar a paz. Ela precisa que a Ucrânia reconheça a paz. E a Ucrânia, que hoje leva a grana dos europeus, acredita que pode continuar avançando, né? E a gente sabe que não. A gente sabe que a sociedade europeia vai pagar um preço caríssimo pela guerra da Ucrânia, caríssimo. E mais ainda, junto desse preço alto com a guerra da Ucrânia, você tem o aumento da verba do PIB dos países europeus para a compra de mais armamentos. Então, muitos estão saindo ali do 0,25, do 0,5, né, perdão, do 0,50, do 1%, ou do 2%, por 5%, por 3,5%, por 2,5%. Então, isso vai levar a um emparedamento da economia de muitos dos países da União Europeia, principalmente aqueles menores. E isso é uma coisa que o Trump impõe a eles. E isso é justificado a partir da guerra, né? O capital privado europeu usa a guerra como mote para isso, para extorquir dinheiro público, para investir nesses projetos bélicos, né? Então, a guerra da Ucrânia, ela se tornou um monstro que ela vem consumindo todo mundo. Consumiu os democráticos e Joe Biden e agora parece estar consumindo os republicanos e Donald Trump. Os europeus foram consumidos por ela, mas eles conseguiram um armistício com dinheiro. Eu vou pagar para não ser devorado por ela. Só que eu não posso pagar a vida toda. Eu tenho que botar o ucraniano para pagar para mim. Só que o ucraniano ele tem que estar numa posição de força para isso. E para isso, a Europa acredita que pode continuar a guerra da Ucrânia, usando os ucranianos, os mercenários, mas principalmente os ucranianos, para travar uma guerra que é uma guerra uma guerra proxy, uma guerra por procuração. Porque é a guerra que, no fundo, a Europa queria estar travando diretamente com a Rússia, mas não tem a menor condição. E setores republicanos também queriam, né? Essa estratégia de poupar a Rússia para atacar a China é contraditória nos Estados Unidos. Nem todo mundo é defensor disso, mas a linha do Trump é defensora disso. Então, o Trump, nesse momento, onde a inflação é alta, o preço dos produtos também é alto, o Trump precisa mostrar alguma autoridade frente ao Putin para não ser visto como uma figura rebaixada. E essa nova rodada de sanções é uma tentativa de pressionar o Putin, dizendo o seguinte: olha, nós não vamos tolerar mais isso, não queremos mais isso. Mas a gente sabe que isso não funciona contra a Rússia, porque a Rússia tem a iniciativa do conflito e é poderosa. Mas serve também para o Trump dar uma satisfação para o seu público. Falar: olha, o Putin não está me obedecendo, mas eu estou botando sanções nele, vai ficar desesperado, vai perder dinheiro, aquelas mentiras que ele costuma dizer. Que nem eu vi essa semana ele dizendo que a China está pagando muito imposto para os Estados Unidos, muito dinheiro que os Estados Unidos estão pegando da China, esquece de dizer o quanto que os Estados Unidos estão tendo que pagar a China também. Então é nesse campo
midiático, mentiroso que o Trump joga, as sanções são necessárias. Tem uma hora para você dinamitar ali o teu nome, e digo dinamitar a nível de não destruir, né, de explosão, botar teu nome por alto, porque a moral do Trump tem sido combalida, tem sido combalida. Então, a iniciativa da guerra da Ucrânia é dos russos, mas os russos não têm condição de fechar a guerra, não sem os europeus, não sem que o Zelensky concorde com a rendição. E enquanto o Zelensky tem arma estadunidense e tem dinheiro europeu, fica difícil o fim da guerra. Então a guerra é um abismo que consome russos e ucranianos, né? A juventude dos dois países está sendo consumida nessa guerra. Os Estados Unidos se locupleta dela em vários estágios, mas entende que o estágio da paz é mais lucrativo do que o estágio da guerra, e a União Europeia tenta retomar um certo protagonismo no cenário internacional, acreditando poder impor uma derrota à Federação Russa. O enfraquecimento da Rússia na Europa é importante para que a Europa consiga retomar algumas conexões, principalmente no espaço pós-soviético. Peraí, gente, só um minuto. Leber, tô na área aí, tô na área, vamos embora. Deixa eu botar mais uma foto aqui da guerra, só um minuto, peraí. Do mapa, só um minuto. Vou botar aqui para vocês verem como é que os russos se aproximam perigosamente de Odessa. Eu sei que tomar Odessa é muito difícil, porque Odessa é povoada, é urbanizada, e lá tem as principais forças de defesa ucraniana. Mas os russos, quer a gente goste ou não, estão se aproximando. E isso é inevitável, né? Numa marcha lenta, porém segura. Aí, ó. Peraí, gente, que não é essa foto aqui, não. Peraí. É que meu mouse sumiu. Voltou. Peraí, deixa eu botar aqui o melhor aqui. Já vejam como é que a Rússia se aproxima de Odessa. Leiam aí a palavrinha Odessa aí, ó. Ali, ó. Na parte sul aqui, né? Odessa está ali pertinho da Transnistria. Os russos já dominam a península de Kerch, então é uma situação bem difícil, bem difícil. A Rússia evitou travar guerras navais maiores, porque a presença de drones navais europeus nessa área é muito grande. Eles intensificaram a presença aí de drones. Por quê? Com medo dos submarinos e dos navios russos. E como a guerra não vai ser definida pelo mar, os russos resolveram recuar, né? Tirar boa parte dos seus navios aí, que não valia a pena tu perder um navio de milhões e milhões de dólares para um drone, né? Esperar uma hora mais, digamos assim, segura para operar na região. Então, você vê aí que os russos estão quase dentro de Odessa, faltando pouco. E o que é pior, a gente não vê desdobramento de tropas ucranianas para defender essa região. Então, a situação ucraniana é difícil, militarmente falando, mas a situação também é difícil para a Rússia, que não sabe como vai fechar essa guerra. Uma vitória total, com tomada de Kiev,
A Rússia não vai fazer isso, já falei, seria um custo muito alto e teria que ter muitos soldados, isso ia tomar um rumo de uma guerra fratricida, ela não vai fazer isso. Kharkiv eu também acho difícil tomar, acho possível cercar Kharkiv e fechar as rotas de ligação norte, entre Kharkiv e Sani, e travar ali a entrada de armamento ucraniano para o eixo sul-norte. Isso é possível. Agora, tomar Kharkiv eu também acho difícil. Por quê? É difícil, né? Uma cidade muito grande, a segunda maior cidade, e isso é complexo de você tomar assim, tamanha sua densidade demográfica. Então, sobrou Odessa. Odessa parece estar um caminho mais promissor, até porque a Rússia, chegando próximo da cidade, aí sim pode trazer sua força aeronaval e, e fazer, né, com que essa operação seja vitoriosa e tome em definitivo Odessa, que vai ser uma grande derrota para a Ucrânia, e isso pode acelerar, inclusive, o colapso do governo Zelensky. Então, vejam, para a gente fazer o nosso sorteio, eu queria fazer esse papo com vocês aqui, porque boa parte disso que eu estou falando aqui eu ouvi na Rússia, na China e na Coreia. Todos sabem que a Coreia, inclusive, mandou tropas para lutar na Rússia. Então, o papo lá com os coreanos é esse: a Rússia quer a paz, só que ela não, não tem como assegurar que, se ela entregar um armistício, que a Ucrânia vai obedecer isso. Então, estamos diante do impasse terrível que só resta para a Rússia seguir lutando e seguir conquistando, né? Ela vai penalizar a Ucrânia pela insistência da luta, por não entender que precisa passar para a defensiva. E aí o território conquistado é cada vez maior. Isso, obviamente, desmoraliza o governo do Zelensky, porque ele conseguiu deter a tomada de um palmo de terra desde que a operação especial começou, né? Então, temos a guerra como um abismo e um dilema, que parece também tragar Donald Trump como tragou Joe Biden. A maldição da guerra da Ucrânia parece estar sendo terrível para todos que apostaram nela, todos que financiaram, OTAN, União Europeia, Estados Unidos, todos que apostaram nisso parecem estar sendo tragados por ela, né? Então, fecho esse comentário aí e vamos embora para o sorteio, né? Vamos embora para o sorteio, que o sorteio é que vai nos dar aqui as asas. Deixa eu buscar aqui o link do sorteio, espera aí. Espera aí. Ih, rapaz, espera aí. Espera aí que eu perdi aqui o meu link do sorteio, vou lá atrás pegar, espera aí. Espera aí, gente, só um minuto, que eu apaguei. No momento que eu selecionei ele, na vez de eu selecionar, eu apaguei. Puta que pariu. Espera aí, eu já vou achar ele aqui. Do cacete. Vai dando aí o gostei aí, hein? Por favor, hein? Não deixa de dar o gostei, não. Vamos embora. Acho que tá aqui. Meu Deus, cadê meu. Gente, que eu tô com o meu link aqui
do sorteio quebrado. Espera aí. Aqui, ó. Sorteio de nomes, está aqui. Bom, olha aqui. Hum, vamos começar aqui o sorteio. Vocês vão me ajudando aí. Deixa eu ir lá buscar lá os companheiros lá desde o início para a gente começar o sorteio aqui. Como o YouTube fez essa farofa de tirar o nome das pessoas e botar o arroba, eu vou precisar muito da ajuda de vocês aí. Vamos embora. Turma que ainda não deu aí o superchat, sticker, o Pix, corre aí. Daqui a pouco eu leio lá o Pix. Vamos lá. E se eu esquecer o nome de alguém, grita aí, por favor. Hein? Grita aí, vamos embora. Primeiro aqui é Ana Santos. Deixa eu botar aqui Ana Santos. Hein? Ana com 2 N's. Ana Santos. Está aqui. Ana Santos. Vamos embora, me ajudem aí. Não deixa eu pular ninguém, não. Ana Santos. E camarada Rudenko. Deixa eu ir aqui botar o Rudenko. O Rudenko está aqui. Camarada Gabriel F1. Gabriel F1. Gabriel F1. Vamos embora. Gabriel, eu tenho que agradecer aqui o José Santana, obrigado pelo teu apoio, camarada. Vi teu comentário aqui, obrigado, obrigado. Viva a Coreia. Meu camarada aqui agora, Antônio Carlos Rodrigues. Antônio Carlos Rodrigues. Antônio Carlos Rodrigues, está aqui. Mário já agradecia. José Santana. José Santana. Sou muito ruim de sorteio, mas quem sabe leva o aço vermelho. Vamos embora, José, estou torcendo. José Santana. José Santana está aqui com a gente. Vamos embora. Meu querido Rodrigo Gigante. Beijo no coração, camarada. Minmac. Ó, eu não sei o nome, mas está aqui, ó. @Minmac. Vou botar aqui. Peraí. Depois a gente vê quem é o nome do companheiro aí, ou da companheira. Minmac, está aqui, ó. Minmac escreveu aqui: como você acha que fica a relação Estados Unidos e União Europeia com o fim da guerra? Minmac, o Trump é um inimigo visceral dos liberais europeus. Ele tem um ódio tremendo do apoio que eles dão aos democratas. Eu acho que essa relação vai ser cada vez pior. E o Trump, ele relegou a Europa a um parceiro de segunda categoria. Então ela vai ser cada vez pior. Sem a guerra, o protagonismo europeu diminui mais ainda. E aí eu acredito que o Trump vai tratar cada vez mais a Europa como nada. Vai fazer uma diferenciação para a Inglaterra, mas vai tratar todo o resto da Europa como nada. Principalmente Alemanha, França, esses países, então, é o que ele menos tem interesse em ter relação. Entendeu? Até porque o apoio dele aos setores de extrema-direita desses países, aos fascistas desses países, já o coloca como opositor a todos esses líderes. Entendeu? Mário Ney, quero o livro do Stalin. Vou botar aqui o Mário Ney.
Eu vou lendo aqui e respondendo aí as perguntas também. Atene, parabéns pela honraria, professor Pitilo. Você e o Rubio fazem um trabalho essencial nessa rede. Obrigado, querida companheira. Atene, vou botar a Atene aqui no sorteio aqui agora. N, vamos embora. Quem ainda não deu aí, o gostei dispara. Quem ainda não contribuiu para o sorteio, pode fazer. Felipe Veloso, obrigado por você estar resistindo 21 meses. Salve, professor e Coreia Popular nas ondas. Obrigado, camarada. Falcão Silva. Boa noite, camarada. Urra! Vou ganhar um livro com certeza. Vou botar aqui o Falcão Silva. Estou torcendo. Estou torcendo demais. Vamos embora. VSA Arnaglia. VS Arnaglia. Estamos nas ondas. Obrigado pela aula. Obrigado, querido camarada. Vou botar aqui, ó. VS Arnaglia. Eu que agradeço aí o apoio, irmão. Obrigado. Eu confesso a vocês que ainda estou muito cansado da viagem. Esses 2 dias não deram para recuperar, não. Passei 2 dias dentro do avião. Porra, 2 dias dentro de avião é uma surra do caramba mesmo. Tu quer dormir, não tem mais posição naquela poltrona. As poltronas são cada vez menores e eu estou cada vez maior. Então é uma luta do caralho por briga de espaço. Vambora, quem ainda não deu aí, vambora. Estamos chegando aqui. Vamos sortear, hein? Sebastião Alves, obrigado, camarada, pelo apoio. Beijo no coração. Vamos ver aí quem é que vai ganhar o livro do Olavo, hein? Anderson Santos, camarada, obrigado por você estar aqui. Anderson Santos. Valeu, meu irmão, obrigado. Obrigado por você estar aqui, Anderson, firmeza. Vamos embora que o sorteio vai rolar, hein? Soluteca, Solute, Soluteca Amazonas. Obrigado, meu irmão. Soluteca Amazonas. Por que o YouTube fez isso de tirar o nome das pessoas, né, cara? Puta que pariu. Que merda. Só faz coisa para atrasar. Pinguim tá na área aí. Bom, agora deixa eu ver aqui no Pix quem mandou aqui. Eu acho que eu já conferi todo mundo aí, hein? Deixa eu ver quem foi de Pix. Daniel Marques. Deixa eu botar o Daniel Marques aqui agora. Daniel Marques. Cássio Amaral. Adriel. Nayara. Luiz Antônio, meu irmão, obrigado. Eu tenho que botar você aqui, né? Não tem jeito. Obrigado aí, me diz aí o que está rolando aí. Obrigado aí pelo apoio gigante. Então você fala comigo aí. Já botei você aqui. Sérgio Ricardo. E Lisiana. Olha aqui, a turma do Pix, vou ler de novo aqui. Daniel Marques, Cássio Amaral, Adriel de Melo, Nayara de Medeiros, Luiz Antônio dos Santos, obrigado, camarada, fala comigo, Sérgio Ricardo e Lisiane Pinto. É a turma
do, do Pix. Se mais alguém enviou Pix, me avisa aí, pô, tu não falou meu nome e tal, me manda aí. Vegano Med, fiz o Pix. Como é que é teu nome, Vegano Med? Me dá teu nome aí. Rápido como quem rouba. Tem que ser rápido, igual o ladrão do Louvre, hein? Ó, chegou aqui, João Lucas. João Lucas está aqui. João Lucas está na área. Eu vou falar aqui de novo. Eu vou falar aqui de novo da turma aqui da internet, para ver se eu não esqueci ninguém. Vamos embora. Turma da internet aqui, do bate-papo, hein? Vamos embora, hein? Enquanto isso, a turma do Pix vai vendo aí se está faltando alguém. Agradecer aqui o Leon Ramos pelo apoio da assinatura. Ana Santos, obrigado, querida. Já está com o nome aqui. O Denco, meu irmão, já falei contigo, está lá no meu Instagram. Aquela história que está no meu Instagram está no livro Missão Libertadora, no capítulo da Iugoslávia, bem pequenininho. Gabriel F1S4X está aqui. José Santana, obrigado pelo seu apoio, camarada. Antônio Carlos Rodrigues, obrigado. Mário Ney, firme aqui, 22 meses. José Santana, obrigado. Vai ganhar o Aço Vermelho. Rodrigo Gigante, Mimaque, vambora. Mário Ney já está aqui comigo. A Tene também está aqui comigo. Felipe Veloso, obrigado por resistir 21 meses. Falcão Silva está comigo aqui, vai ganhar com certeza. VS Anaglia, estamos nas ondas, está aqui comigo também. Vai disparando o dedo no gostei aí, hein? Vamos embora, hein? Cadê o dedo no gostei? Sebastião Alves, obrigado pelo apoio. Anderson Santos está aqui comigo, já está agora ao pé do canhão. Solute, Solutec Amazonas, é isso. Está aqui comigo também. Quem mais? Tudo certo. Agora eu vou dar a última olhada aqui no Pix. Antes. Ó, vou dar a última olhada aqui no Pix antes de fazer o sorteio, hein? Não entrou mais ninguém, hein? Entrou mais ninguém. Vamos para o sorteio, hein? Vamos para o sorteio. Vou filmar aqui. Atenção, hein? Vou rodar aqui a panela, hein? Espera aí que eu... Lisiane. Ó, companheira Lisiane. Espera aí. Rapaz. E ó, espera aí, deixa eu rodar aqui. Espera aí. Ó, Lisiane, espera aí, deixa a imagem capturar aqui para todo mundo ver. Espera aí. Espera aí que a câmera vai mostrar aqui. Ó, Lisiane, ó. Lisiane, me manda aqui pelo zap aqui, nome completo, endereço com CEP e agradece o camarada Eulavo, lá da Polônia. O Eulavo mandou essa. Próximo sorteio, olha aqui, ó. Aqui, ó. Estou aqui o próximo sorteio. Matrioshka, direto de São Petersburgo, hein? Próximo sorteio, Matrioshka, hein?
Próximo sorteio, Matrioshka, direto de São Petersburgo. Famosa matrioshka russa. Tá aqui, ó. Próximo sorteio, hein? Próximo sorteio, matrioshka russa. Certo? Próximo sorteio, matrioshka russa. Então, olha aqui, gente. Lisiane, fala comigo. Quero agradecer essa tropa grande aí. Eu quis fazer esse vídeo hoje para marcar aqui o retorno, mas também para falar das atualizações russas. O presidente Putin já reagiu, falou que não vai se intimidar, e que a guerra vai continuar. A Rússia tem a ofensiva, a Rússia tem o comando da guerra e a Rússia, com muita esperteza, construiu um aparato econômico, político e militar que dá moral para ela enfrentar os Estados Unidos e tirar onda com o imperialismo. Parabéns à Federação Russa, que está botando a OTAN de joelho. Parabéns. Camaradas, deixa eu contar uma coisa engraçada. Rapidinho, a gente estava lá no hotel, lá na China, e queria comer. E queria ligar para entregar comida. Escuta essa, o dia que a gente chegou na China, rápido, uma das engraçadas. E a gente não entendia nada do aplicativo em chinês. Aí a gente teve que pedir para o segurança do hotel pedir a comida para a gente. Aí falou, vamos pedir uma cerveja também. Aí a imagem da cerveja parecia que era long neck. Nós éramos 4 pessoas, então pede 12 long necks para 3 cada um, né? Long neck e pede pizza. Tá bom, aí pediu, daqui a pouco veio o entregador com uma caixa de cerveja grande, de 1 litro, 12 cervejas de 1 litro. A gente não sabia, não conseguiu ver a imagem, ver os ml, quente. Uma caixa de cerveja quente, completamente quente. E nós descobrimos que eles bebem a cerveja quente, sim, nem fria, quente. Quando a gente viu aquela caixa de cerveja quente, a gente já falou assim, caralho, que merda, não vai dar tempo de gelar, como é que a gente vai beber essa porra? Já deu a primeira merda aí, né? Subimos com a caixa de cerveja pro quarto, ficamos com aquela merda lá, acabamos deixando lá. Aí, quando veio a pizza, não veio papel, não veio talher, não veio garfo, não veio nada. E veio esses saquinhos aqui, Domino's Pizza. Aí a gente falou, caralho, não tem garfo, não tem faca, não tem guardanapo. Pô, como é que a gente vai comer? Que merda é essa? Entendeu? A gente pensou em botar gelo. No dia seguinte, eu botei gelo na cerveja. Só que esse dia era 1h30 da manhã, entendeu? Já era 1h30 da manhã. Então, lá o hotel já estava tudo fechado. Não tinha mais serviço de restaurante no hotel, já estava tudo fechado. Aí, pois é, Pinguim, não dava para levar para casa porque eu ia para a Coreia, devia ter levado para a Coreia. Aí a gente, aqueles 4 homens cheios de pizza, tendo que beber a água do frigobar, pizza com água, porque a cerveja estava muito quente, e a gente com esse saquinho. Eu achei que isso aqui fosse aquele sachêzinho de limpar a mão, né? Pois é. Aí ninguém abriu isso, estava lá jogado e a gente sujando a mão e tentando tirar os pedaços de pizza que veio previamente, assim, não cortado, apontado, mas tu não conseguia desfazer a pizza de maneira a seguir o corte, né? Porra, aí teve uma hora que eu falei, pô, vou limpar a mão. Quando eu abro isso aqui, o que, que tem aqui dentro? Vou mostrar para vocês. Depois eu vi isso em toda a China. Em toda a China é assim. Aqui está o segredo para comer a pizza. Vou mostrar para vocês. Preparem-se. O segredo para comer a pizza na China. Isso é em todo lugar. Luva. Acreditem se quiser. Invenção chinesa. Luva para comer pizza.
E os 4 com a mão cheia de gordura, se lambendo, passando papel higiênico, lavando a mão. Chineses não estão de bobeira, não. Pizza com luva. Olha aqui, é claro que a gente tomou a cerveja quente, porra, no dia seguinte, né? Porque ela não gelou no frigobar, aquele frigobar do quarto não gela. Mas no dia seguinte a gente pediu gelo. Agora, outra engraçada. Vocês têm ideia como é que alguém pode pedir abridor de garrafa em chinês ou em inglês? Aí o companheiro nosso, em inglês, tentando pedir uma tools, tools, open bottle, né? Ferramenta, abrir garrafa. Tu imagina isso para o chinês que tinha um inglês também tão macarrônico quanto o nosso, né? Tools, open bottle, abrir bottle, né? E estamos vendo que o cara não está entendendo nada do outro lado do telefone. E aí tinha que pedir, além do abridor, tinha que pedir gelo, ice. Aí o cara, please, ice, tal. Aí a gente desligou o telefone porque não conseguia mais. Aí, ó, tá descoberto aqui, ó, bottle opener. Bottle opener. Na próxima você tem que estar lá com a gente para dar essa força, por favor, né? E a gente falou assim, ó, o cara não entendeu porra nenhuma de como abrir a garrafa. O gelo vai chegar e a gente vai ter que tentar abrir no dente, dar uma porrada, a gente vai tentar dar um jeito. Daqui a pouco toca o cara lá com o abridor de garrafa. Perfeito, o camarada entendeu. Abridor, fizemos até uma comemoração. Aí a gente, e o gelo? Aí o cara, a gente, ice, ele, ice. Aí descobrimos que é binda. Tem que falar coisa gelada, é binda em chinês. Aí depois liga para lá de novo, fala ice, binda. Aí o cara, entendeu. Aí chegou o gelo. Ou seja, eles entenderam o mais difícil, o mais fácil, eles deixaram para a gente. Então, essas e outras curiosidades. Quando forem à China, já sabe que ao pedir a pizza ou ir à pizzaria, vai vir esse saquinho aqui, luvinha de pizza, ok? Essas e outras engraçadas eu conto depois. Querida Lisiane, manda para mim nome completo, endereço com o CEP. Amanhã a gente vai estar junto aqui de novo. Beijo grande, urra!